Boa noite. Boa noite. Após sequência de 9 altas seguidas, Banco Central mantém taxa Selic em 11%. Vereadores de São Paulo aprovam o fim do rodízio de veículos. Mas o projeto deve ser vetado pelo prefeito Haddad. Sem Teto realizam mais um protesto pelas ruas de São Paulo e reúnem-se com vereadores. Manifestantes invadem Secretaria Estadual da Saúde durante lançamento de plano para a Copa. Paralisações afetam transporte público em 4 capitais e prejudicam milhões de pessoas. Economia após 13 meses e 9 elevações consecutivas nos juros básicos da economia brasileira, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic estável no atual patamar de 11% ao ano. Quando o ciclo de alta começou em abril do ano passado, os juros estavam na mínima histórica de 7,25% ao ano. A previsão do mercado financeiro é de que a Selic permaneça em 11% ao ano, pelo menos até dezembro. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu hoje se reunir na próxima terça-feira para discutir o caso do deputado Luiz Moura, do PT. Segundo a investigação da Polícia Civil, o parlamentar se reuniu com integrantes da facção criminosa PCC no último mês de março. Moura, que também é alvo de um procedimento interno da executiva do PT paulista, negou hoje que tenha participado do encontro. Eu aproveito esse momento aqui, onde está aqui a imprensa, está aqui os nobres pares, os funcionários dessa casa, para mais uma vez dizer, eu não devo absolutamente nada. Eu sou inocente. O que estão fazendo comigo e com minha família é imoral. Estão querendo me intitular de coisas que eu não fiz. E se eu tivesse feito, o crivo da ficha limpa teria me barrado, eu não teria chegado aqui até esta casa. Dia difícil para a população de 4 capitais brasileiras que tiveram que enfrentar greve de ônibus. Em Florianópolis, Santa Catarina, 100% da frota parou de circular. Em São Luís, no Maranhão, já é o segundo dia de paralisação do sistema de ônibus. A frota está 100% parada e cerca de 750 mil pessoas já foram prejudicadas. Os trabalhadores reivindicam aumento salarial. Em Salvador, Bahia, os rodoviários prometiam greve até sexta-feira, mas decidiram encerrar a paralisação hoje. Porém, durante a manhã, os passageiros ainda buscavam transportes alternativos. Os trabalhadores baianos aceitaram aumento de 9% no salário e reajuste no ticket alimentação. No Rio de Janeiro, segundo o sindicato que representa as 43 empresas de ônibus da cidade, 10% da frota estava parada. Esta é a terceira paralisação dos rodoviários somente no mês de maio, mas ao contrário das outras paralisações, nenhum caso de vandalismo foi registrado. No Rio de Janeiro, manifestação de professores termina em confronto com a polícia. Uma pessoa foi presa e 4 ficaram feridas. O protesto reuniu cerca de 300 funcionários das redes pública e estadual que estão em greve há mais de 2 semanas. De acordo com testemunhas, o conflito teve início quando a PM tentou impedir que manifestantes colocassem adesivos na porta da Secretaria de Educação. Os policiais usaram gás-pimenta. O sindicato da categoria decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. Entre as exigências está o aumento de 20% no piso salarial. Após protesto que interrompeu ruas do centro de São Paulo à tarde, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram recebidos na Câmara Municipal. O MTST pede que o plano diretor da cidade seja votado antes da Copa do Mundo. O texto já foi aprovado em primeira votação e espera a inclusão de emendas dos vereadores. A manifestação começou na Praça da República, no centro de São Paulo, com palavras de ordem contra a Copa do Mundo. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou dá a nossa casa ou não tem Copa no Brasil. Foi uma caminhada curta até o viaduto Jacareí, onde fica a Câmara dos Vereadores. O policiamento no prédio foi reforçado. Policiais com escudos impediam a entrada de manifestantes.
O ato de hoje é para pressionar vereadores a apresentarem emendas para o projeto do Plano Diretor de São Paulo que tramita aqui na Câmara, que são de interesse do movimento. A principal delas é a que transforma um terreno em Itaquera, na zona leste de São Paulo, em zona de interesse social, o que possibilitaria a construção de moradias populares. O terreno, que foi chamado de Ocupação Copa do Povo, fica próximo à Arena Corinthians, em Itaquera. Tem cerca de 150 mil metros quadrados e está ocupado por quase 3 mil famílias ligadas ao MTST. A Justiça já determinou a reintegração de posse, mas estendeu o prazo para junho. O governo federal também estuda a possibilidade da construção de moradias populares no local. A negociação pressupõe isso. Se o terreno não se transformar em ZEIS, a negociação acaba. Hoje ele é uma zona industrial. Para que ele se transforme em moradia popular, é preciso que tenha esse passo da transformação em ZEIS. No fim da tarde, uma comissão de 10 integrantes do MTST foi recebida pelo presidente da Câmara, José Américo, do PT, e pelo vereador Nabil Bonduque, que também é do PT e é relator do plano diretor. A reunião foi a portas fechadas, mas no final saíram com a promessa de que a emenda será avaliada. O que eu informei eles, que essa proposta está sendo analisada, que há uma intenção geral nossa de ampliar a quantidade de ZEIS na cidade, porque o problema da habitação popular é um problema sério em São Paulo. Até terça-feira, quando nós faremos uma audiência pública e deveremos ter já um texto substitutivo, poderá ser acolhida, desde que haja um entendimento com o conjunto dos vereadores, com o governo e com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de decisão. E depois do encontro na Câmara Municipal, os líderes do MTST foram à Assembleia Legislativa. Ali aconteceu uma reunião com representantes do governo federal e os proprietários do terreno invadido perto do estádio do Itaquerão. Sentados à mesa, frente a frente, líderes do Sem Teto e representantes da empresa dona do terreno invadido. Na reunião, também diretores da Caixa Econômica Federal e um representante da Presidência da República, já que a expectativa é que o governo federal compre o terreno em Itaquera para o programa Minha Casa Minha Vida. A empresa dona da área, pela primeira vez, teria acenado com a possibilidade de aceitar vender o terreno. O plano antes da invasão era de construir prédios de apartamentos. Segundo o Sem Teto, a Caixa Econômica Federal vai fazer uma vistoria para avaliar a viabilidade da construção de moradias populares, que seriam ocupadas pelas famílias invasoras e não por aquelas inscritas que estão na fila dos programas de habitação. Desde que existe política habitacional no Brasil, desde a redemocratização, você tem duas linhas. Uma linha pelas prefeituras, por cadastro, e outra linha por entidades e movimentos organizados da sociedade, né? Isso foi feito mutirões, desde 30 anos você tem inúmeros empreendimentos por mutirões, e o Minha Casa Minha Vida tem uma modalidade chamada Minha Casa Minha Vida Entidades, que a entidade tem prerrogativa de indicar a demanda. O movimento está regularmente cadastrado nesse programa e espera que se viabilize dessa forma. Grupo de manifestantes invade sede da Secretaria Estadual da Saúde em São Paulo. Os servidores pedem aumento de salário e vale-refeição. A confusão aconteceu na apresentação do plano de contingência do Estado para possíveis desastres e acidentes durante a Copa do Mundo. O investimento de 8,2 milhões de reais inclui o treinamento de 120 profissionais do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências e também a compra de equipamentos especiais, entre eles itens de segurança para as equipes, detectores de infecção por armas químicas e 10 tendas infláveis com chuveiros próprios para desintoxicação. O arsenal foi preparado para o caso de brigas em estádios, manifestações e ataques terroristas durante a Copa do Mundo. O secretário estadual de Saúde afirmou que, mesmo já estando sobrecarregada, a rede pública está preparada para atender os cerca de 590 mil turistas esperados em São Paulo durante o Mundial. Nós fizemos a lição e isto vem há 3 anos, não é uma coisa que começou hoje. Vai servir para a Copa e vai para servir a qualquer evento que ocorra daqui para frente. O primeiro imprevisto aconteceu justamente durante a apresentação desta manhã, quando um grupo de servidores do Estado invadiu o auditório da Secretaria. E vamos tirar
dia 12, dia da Copa, a maior greve da saúde pública que esse estado já viu. Profissionais das áreas técnica e administrativa da saúde protestaram contra a demora no pagamento do prêmio de 25% do salário previsto pelo Estado. Esse ano veio uma parte só da categoria que ganhou aumento. A outra parte, ele prometeu que ia vir agora dia 23. Estava provisionado na conta. Estava no extrato bancário, no Olerite. Dia 23, eles foram e tiraram o dinheiro dos trabalhadores. Qual é a proposta que está sendo estudada pela área econômica do Estado? Dar um aumento salarial, que isso é decisão desta área econômica, e caberá à saúde fazer o provisionamento do restante em termos de prêmio incentivo, entendendo que o que nós pretendemos repassar não é menor daquilo que estava provisionado. Além do pagamento do prêmio, está na pauta de reivindicações da categoria o reajuste salarial de 33% e aumento do ticket refeição de R$ 8 para R$ 31 por dia. E os servidores já avisaram que enquanto não houver diálogo com o governo estadual, eles vão continuar de braços cruzados. Seleção brasileira realiza primeiro treino com bola na Granja Comari. E Luiz Felipe Scolari pôde contar com todos os jogadores. Uma arquibancada lotada, repleta de jornalistas, à espera da primeira imagem dos jogadores de linha da seleção indo para o campo. A bola também está presente, faz a cabeça de quem gostaria até de dormir com ela. Luiz Felipe organiza o treino. É o paizão da rapaziada, turma feliz, sorridente. A Copa está chegando e nenhum deles está machucado, como se especulou nas últimas horas. Eu soube que cortaram o Maicon, cortaram o Oscar e cortaram o Jô. É um espetáculo isso, é espetacular. Todos estão presentes, todos vão participar normalmente e nenhum no momento encontra-se em vias de corte. O campo molhado oferece risco para o material humano. Mas quem ergue a mão ao céu é o médico. Caso alguém no futuro não apareça em campo, é só por precaução. Aqueles atletas, volto a dizer, que se porventura não estiverem em um treinamento, em outro treinamento, não significa que ele vai ser cortado, que ele vai ser eliminado, que ele não vai participar. A gente está buscando fazer com que todos tenham o mesmo equilíbrio muscular, o mesmo condicionamento físico, para que depois, quando começar a competição, nós tenhamos um grupo homogêneo. Eles se apresentaram muito bem clinicamente, tudo direitinho, mas cada um apresenta, logicamente, um problema específico, tá? Hoje, prematuro dizer a você que ficaria alguém fora do amistoso. Oscar, que andou machucado no Chelsea, não está nem um pouco preocupado. Movimenta-se tranquilamente às vésperas do Mundial e do nascimento da filha. E o pezinho do Neymar, hein? Deve estar novinho em folha, após a contusão lá no Barcelona. Também, se não tiver, ele compensa com talento. O Neymar, ele recém se apresentou, é um atleta de limiares altos, limiares muito bons. O Neymar, tanto na sua imagem inicial quanto na imagem final, ele teve uma recuperação muito boa. Então, aquele problema que ele tinha no seu quarto metatarsiano do pé esquerdo ficou totalmente recuperado. Então, se todos estão saudáveis e satisfeitos com essa primeira atividade externa na Granja Comari, a bola, a brazuca, não tem do que reclamar. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que os estrangeiros devem se sentir seguros para virem à Copa no Brasil. A afirmação do ministro foi feita um dia depois da manifestação contra a Copa, que terminou em confronto entre polícia e manifestantes ontem em Brasília. De acordo com Cardoso, o episódio ocorrido mostrou que a polícia está presente nos protestos e pronta para garantir o cumprimento da lei. O grupo de manifestantes tentou seguir a pé para o estádio Mané Garrincha, local em que a taça da Copa do Mundo estava exposta. 15 homens da cavalaria da tropa de choque fizeram um cordão de isolamento para impedir a chegada do grupo ao local. Um policial chegou a ser atingido por uma flecha na perna. Bombas de gás e de efeito moral foram lançadas e o grupo se dispersou.
Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há poucos dias da Copa, talvez num ato falho, Joana Avelange e Ronaldo entregaram o ouro e se entregaram. Ronaldo é membro do comitê organizador local da Copa, o COL. É, portanto, parceirão da FIFA e da CBF. Ronaldo disse: o povo está traumatizado com os corruptos. Joana Avelange, diretora do mesmo COL, foi além. Compartilhou no Instagram a frase: o que tinha para ser roubado já foi. Joana é filha de Ricardo Teixeira e neta de João Avelange. Ronaldo é membro do COL, tem Neymar como cliente da sua agência e é comentarista na TV Globo. Comenta as atuações do seu cliente Neymar. Ronaldo não enxerga conflito ético nas suas múltiplas ações. Um dia ele disse: Ricardo Teixeira tem duplo caráter. Ronaldo agora fala em superfaturamento. Isso 3 anos depois de dizer não se faz Copa com hospital, enquanto apertava as mãos do duplo caráter. 1 ano e meio depois da inauguração de estádios, ele descobre superfaturamento. Um raio nos gramados, o craque parece lento fora de campo. Vai se tornando histórica a dificuldade de Ronaldo para perceber certas diferenças. Já Joana Avelange parece desconhecer o seu mundo. Ela não sabe por que o avô renunciou à presidência de honra da FIFA e à vaga no Comitê Olímpico Internacional. Joana não sabe por que o pai, Ricardo Teixeira, teve que largar a CBF e porque se exilou nos Estados Unidos, lugar que, a propósito, se chama Boca Raton. Joana não sabe que ambos, pai e avô, se viram obrigados a largar o osso depois de acusados de corrupção. Numa sociedade de impunidade para quem tem tudo pode e tudo tem, os erros, os desvios éticos são sempre dos outros. Esse é um dos motivos para tanta hipocrisia e falta de simancol. O problema é quando, sob pressão, o inconsciente entrega o ouro. Boa noite. Em viagem a São Paulo, a presidente Dilma Rousseff inaugurou nesta tarde a unidade de São Bernardo do Campo do programa Brasil Sorridente, um centro de especialidades odontológicas. A presidente Dilma Rousseff veio a São Bernardo do Campo para inaugurar uma unidade do Centro Especializado de Odontologia. Esta é a primeira vez neste ano que a presidente visita o ABC Paulista. Esta unidade faz parte do programa Brasil Sorridente, que está completando 10 anos. Hoje são 1.013 unidades em 800 municípios brasileiros. Um investimento, segundo o governo federal, de 7 bilhões de reais desde 2004, quando o programa foi criado. Dilma veio acompanhada do ministro da Saúde, Arthur Quioro, e também do pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Alexandre Padilha. Em seu discurso, Dilma disse que a saúde básica agora está completa e ela também criticou governos anteriores. Disse que até 2003 não houve nenhum investimento na saúde bucal no Brasil. Congresso instala a CPI mista da Petrobras. Ela será comandada pela base governista, como já acontece na CPI exclusiva do Senado. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, foi eleito presidente, mesmo cargo que ocupa na CPI exclusiva do Senado. O deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, será o relator. A CPI mista, com deputados e senadores, atende aos apelos da oposição, que se recusou a participar da comissão restrita ao Senado por considerá-la chapa branca. Os oposicionistas acreditam que, com a presença dos deputados, as investigações sobre a Petrobras poderão ser aprofundadas. Marcos Valério é transferido do Complexo da Papuda para presídio de Minas Gerais. Condenado no processo do mensalão petista, Valério foi transferido na manhã de hoje para a cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A transferência do empresário para um presídio de Minas foi autorizada na semana passada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Valério cumprirá a pena de 37 anos, 5 meses e 6 dias de prisão em regime fechado. Em todo o estado, o paulista está tendo que se agasalhar bem para encarar o frio desta semana. Durante o dia, o sol até ajuda a aliviar a sensação de frio, mas à noite fica gelada. Segundo os meteorologistas, aqui na capital paulista, o frio não vai dar trégua, pelo menos até o fim de semana. Vamos à previsão para amanhã em todo o estado com Mariana Armentano.
tomou conta de todo o estado de São Paulo, mas em compensação, o tempo fica firme e não chove na maior parte das regiões. No interior, a previsão é de tempo aberto e seco. E por causa do frio da madrugada, o dia amanhece com neblina, mas o sol predomina durante a tarde. A quinta-feira começa com apenas 10 graus em Marília e 12 graus em Araçatuba. E à tarde, a máxima não passa dos 22 graus em Franca e dos 25 em Ribeirão Preto. No litoral, o sol aparece entre nuvens, ainda com um pouco de chuva. E a máxima fica em torno dos 24 graus. No Vale do Paraíba e na região metropolitana, o sol aparece tímido entre alguma nebulosidade, mas não há previsão de chuva. O dia vai ser de frio e tempo firme. Nesta quinta-feira, mínima de 13 e máxima de 20 graus na capital. Na sexta, o sol forte ajuda a esquentar um pouquinho, máxima de 23. E no sábado, dia de sol, céu azul e temperaturas na casa dos 24 graus. Em menos de 1 minuto, vereadores aprovam um projeto de lei que termina com o rodízio de veículos na capital paulista. A proposta foi aprovada em uma votação simbólica. Isso significa que, mesmo contrários, os vereadores não puderam registrar os votos contra. O projeto de lei é de autoria do vereador Adilson Amadeu, do PTB, e já tramitava na Câmara há 7 anos. Pela decisão, os vereadores acabam com o rodízio municipal de veículos. A votação não terá um efeito prático imediato. Isso porque o projeto de lei segue agora para o prefeito Fernando Haddad, que já sinalizou que irá vetá-lo. A seguir, Congresso dos Estados Unidos aprova sanções à Venezuela. E o automóvel do futuro. Lançado o protótipo de um carro que não precisa de motorista. Tecnologia. Google lança protótipo de carro que não precisa de motorista. O carro com capacidade para apenas 2 pessoas não vai ter volante ou pedais, contando apenas com um botão de partida e parada, e o trajeto é controlado com o uso de um aplicativo no qual a pessoa insere o endereço de partida e o de chegada. O protótipo autodirigível levou 4 anos para ser desenvolvido. Segundo um dos fundadores do Google, Sergey Brin, o automóvel quer transformar o conceito de mobilidade. A empresa ainda não divulgou se vai entrar no negócio de fabricação de veículos ou se venderá a tecnologia para montadoras. A princípio, serão produzidos 100 carros, que podem ganhar as ruas no ano que vem. Secretário de Estado americano John Kerry diz que o ex-agente Edward Snowden deve ter coragem de enfrentar a justiça do país. Pela primeira vez desde que vazou dados da NSA, Snowden falou a uma TV americana. Segundo o chefe de diplomacia, Snowden, que está asilado na Rússia desde o ano passado, traiu os Estados Unidos e por isso deve arcar com as consequências. As declarações de Kerry são uma resposta à primeira entrevista de Snowden a um canal americano. A conversa foi exibida pela NBC. No depoimento, o ex-técnico de informática relata como roubou e vazou documentos secretos, que revelaram ao mundo como funcionava o programa da Agência Nacional de Segurança Americana, que espionou milhões de pessoas, entre elas a presidente Dilma Rousseff. Nos Estados Unidos, o Congresso aprova projeto de lei que estabelece sanções à Venezuela. De acordo com os congressistas, as autoridades venezuelanas serão proibidas de realizar transações financeiras no país, terão o visto americano negado e os bens que possuem nos Estados Unidos serão bloqueados. As medidas serão dirigidas àqueles que estiverem envolvidos na violação de direitos humanos. O presidente Nicolás Maduro afirmou que não vai reconhecer as sanções. Desde fevereiro, o país enfrenta protestos anti-governo que pedem pela redução da inflação e maior combate à violência. Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas nos confrontos com a polícia. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Rony Fomo todo seu. Uma ótima noite e até amanhã. O senador Eduardo Suplicy marca presença no Eu Nunca. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Eu Nunca.